Fim da interminável espera, chegou o Brasileirão trazendo sinais que, na prática, se resumem a meras conjecturas e nada significam. Afirmações conclusivas até a 25ª rodada, especulações infundadas. Apontar favoritos, viagem por caminhos do palpite abstrato. Vejamos então o que disse a primeira rodada. Fator campo deve prevalecer. Igualdade de forças, perde e ganha caminho. O que pode diferenciar vitoriosos e fracassados será o combo regularidade, sorte e frequência em departamento médico. Time ganha jogos, elenco, campeonatos e até nesse quesito tudo igual. Não há um único clube com peças de reposição dentro do necessário ou time de encher os olhos. A continuar, 45 pontos deixará de ser linha de corte para permanecer na Série A. Não se descarta a necessidade de chegar aos 47 e 56% dos pontos disputados poderá garantir a volta olímpica. Resta aguardar e degustar cada rodada. A primeira veio acima das expectativas. Somente jogos envolvendo equipes do Sul, Furacão, Tricolor e Colorado não tiveram 3 gols. Seria mais um sinal? Rodada dos sonhos para os cariocas. Primeira vez na história que Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense vencem numa única rodada. E inferno astral para os mineiros. Cruzeiro, Galo e Coelho perderam. Agravante. Somente a Raposa jogou como visitante. Curiosidades que não passam de coincidência. Existem coincidências no futebol? O tempo dirá. Outro detalhe interessante. Na média, destaques individuais ficaram por conta dos goleiros. Estaríamos entrando num campeonato em que a supremacia dos ataques diante das defesas irá prevalecer? Para o bem do futebol, esperemos que sim, mas será um teste para cardíaco. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é dias 15 e 16 de abril de 2023, final de semana. E termina a primeira rodada do Brasileirão. Sofá de Pobre tem consciência de suas limitações. O que não faltarão serão imagens e comentários do campeonato. Mas se por acaso desejar dar uma força, uma espiadela por aqui, terá o resumo dos resumos resumido de cada partida. Primeiro tempo morno. No segundo, o Fluminense deslancha e consegue uma bela vitória contra o América Mineiro dentro de Belo Horizonte. Cano perdeu um pênalti aos 4 minutos do segundo tempo, mas se redimiu, deixando o seu em bela jogada de contra-ataque. John Kennedy, vulgo JK e Lelê, deram números finais ao placar. Estreia fora de casa, vitória com placar elástico, tudo maravilha, até a página 2. Pouco inspirado e sem poder ofensivo, o América deu os espaços tão desejados e esperados pelo estilo Diniz de enxergar futebol. A liberdade dos jogadores tricolores, em alguns momentos, chamou a atenção. 3 pontos, missão cumprida, nada a colocar. Resta aguardar Fluminense encarar um time mais cascudo que marca de cima em curtos espaços para ver se o seu futebol irá aparecer. Para os críticos do estilo Diniz, o futebol do Fluminense é muito bonitinho, mas nada competitivo. Teoria: futebol vence quem faz mais, não existe injustiça. Prática: pelo que apresentou, São Paulo não merecia sair derrotado do Rio de Janeiro em partida disputada contra o Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Maior posse de bola, inúmeras chances criadas. Dominou a partida, mas falhas na marcação em jogadas aéreas, em 2 cabeçadas, 2 gols sofridos.
Partida ainda no início, 4 minutos da primeira etapa, Tiquinho 1-0 para os donos da casa. Aos 15, Calieri empatou, mas aos 88, apagar das luzes, num cochilo da defesa paulista, Eduardo deu números finais ao placar. A tão aguardada estreia do Bahia, o novo milionário do futebol brasileiro, foi aquém das expectativas. Derrota em Bragança Paulista para o Red Bull. No primeiro tempo, só o time da casa buscou o gol, mas aos 45 minutos, Everaldo abriu o placar para os baianos. Na segunda etapa, Bragantino foi com tudo em busca do empate, que veio aos 54 minutos, golaço de Bruninho em falha defensiva do Bahia. Após o empate, o jogo ficou franco, com chances para os dois lados, mas coube a Eduardo Sacha, recém-vindo do banco, em nova falha defensiva do tricolor da Boa Terra, marcar o gol da vitória dos paulistas. Empate pareceu refletir desejo das duas equipes. Fortaleza considerando bom resultado empatar na estreia com o Internacional e Colorado achando de bom tamanho ganhar um ponto fora de casa. Primeiro tempo morno. No segundo, Wanderson fez 1-0 para o Colorado, Moisés empatou 3 minutos depois e foi só. No final da partida, um consenso. Tirando o peso da estreia e toda a pressão que a cerca, os dois times têm muito ainda o que evoluir e oferecer para suas torcidas. Tudo muito no início, ainda prematuro qualquer previsão, mas no comparativo com outras equipes, as duas devem lutar na parte de cima da tabela. Grêmio Santos, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Sem dúvida, a principal manchete será pênalti desperdiçado por Luís Soares. Nenhuma novidade para o tricolor que tradicionalmente chora pontos importantes perdidos por penalidades não convertidas. Menos mal para o ex-campeão gaúcho que dessa vez não fez falta. Jogo franco, com as duas equipes criando e perdendo oportunidades, mas tecnicamente fraco. No segundo tempo, após pênalti não convertido, Santos cresceu na partida e Adriel se incumbiu de sacramentar os 3 pontos. Creio ter ficado para Renato, até para preservar Luís Soares, que ele não pode mais continuar sendo o batedor oficial de pênaltis. Claramente, não é sua especialidade. Para a diretoria, algumas situações que devem ser consideradas. Elenco curto, precisa de algumas peças de reposição para determinadas posições. E é aconselhável dar uma analisada sobre o que acontece na preparação física da equipe. Não pode ser coincidência início de temporada e vários jogadores encostados no departamento médico apresentando o mesmo tipo de lesão. E com relação à estreia, Grêmio não pode se queixar da sorte. Gol espírita, chute de longe de João Pedro, usando a perna esquerda, que não é o seu forte, já no final da primeira etapa. Zebra? Com certeza não. Vasco da Gama é gigante. Digamos, resultado surpreendente. Vascaínos começaram com tudo. Aos 4 minutos, Gabriel Peck, o grande nome da primeira etapa, fez 1-0. E aos 9, Lucas Pim marcou o segundo. Torcida do Galo não se conforma. Como pode um time profissional de primeira divisão tomar gol em jogada vinda de lateral? Mineiros trataram de correr atrás do prejuízo, pressão gigantesca, com vascaínos recuados, atraindo o adversário para o seu campo, contando com um contra-ataque bem encaixado. Nos acréscimos do primeiro tempo, pressão deu resultado, Maurício Lemos descontou.
Segundo tempo se resumiu a um ataque contra a defesa, quando o paredão Léo Jardim, goleiro vascaíno, tratou de garantir o resultado. Sem dúvida alguma, 3 pontos conquistados contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais será um privilégio para poucos nesse campeonato. Vasco, retorno à primeira divisão com resultado de sonhos. 35 mil palmeirenses lotaram o Allianz Parque, na expectativa de ver na estreia do Brasileirão contra o Cuiabá um time que realmente trouxesse confiança de uma boa campanha. Esse time não esteve em campo. Aos 5 minutos, com o gol do garoto Hendrick, os donos da casa fizeram 1-0 e deitaram no resultado. A impressão que passavam é ter a certeza que o segundo gol sairia naturalmente. Pagaram caro. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cuiabá empatou com Ranieri. No intervalo se acreditava que o Palmeiras viria com tudo para tentar o segundo gol. Não foi o que aconteceu. A partida continuou se arrastando até os 65 minutos. Foi quando uma bola cruzada de forma despretensiosa da esquerda contou com falha coletiva da zaga matogrossense. Bola chegou até Lopes, livre, perto da pequena área, tempo para dominar e concluir de esquerda. Palmeiras 2-1. Estreia em casa, vitória, missão cumprida. Mas o Palmeiras ficou devendo para sua torcida. Flamengo jogando como Flamengo, Coritiba não pagou nem placê. Mas afinal, o que estava acontecendo com o rubro-negro? Um time não desaprende do dia para a noite. Será que assistimos mais um bota fora de técnico realizado por jogadores na famosa panela? De Paoli chegou. Vamos aguardar para termos a resposta. Com relação ao futebol jogado dentro de campo, com esse tipo de atuação, Flamengo, sem dúvida, é um dos grandes favoritos da competição. Ayrton Lucas começou a festa com um golaço, chutaço de fora da área na gaveta. Gabigol, após longo jejum, fez 2-0 numa cobrança de pênalti e Pedro completou o placar. Dilema maior não é prioridade do Flamengo, a maratona do futebol brasileiro. Agora, na sequência, vem Libertadores, Internacional pelo Brasileirão, Maringá pela Copa do Brasil. Terá preparo e elenco para suportar? E do Coritiba, o que esperar? Muito cedo para saber. Na primeira rodada, ele apenas deu azar de estar na hora e no lugar errado. Acredito, pura especulação, lógico, que qualquer outro adversário que encarasse o rubro-negro hoje teria a mesma sorte. 41 mil corintianos lotaram a Neoquímica Arena para assistir à primeira vitória do Timão no Campeonato Brasileiro. Festa garantida ou dinheiro de volta, e o Corinthians mereceu a vitória. Definitivamente a rodada não foi para os mineiros e a Raposa pareceu tímida, ainda não entendeu a Série A. Primeiro tempo, apesar do domínio dos paulistas, o 0-0 foi justo.
Na segunda etapa, cresceu a pressão e aos 23 minutos, Matheus Araújo fez 1-0 Corinthians. Mas o melhor reservado para o final, aos 43 minutos, em lance polêmico decidido pelo VAR, Roger Guedes fez 2-0 e Lucas Oliveira, aos 50, deixou o gol de honra dos mineiros. Corinthians mostrou ser mais um time que tem muito a oferecer e que se pode esperar uma boa campanha nesse Brasileirão. O grande desafio é vencer a irregularidade da equipe. Para não perder o costume, a arbitragem brasileira foi o ponto destoante na média geral das partidas. Mas em se tratando de primeira rodada, quero comentar só sobre o jogo jogado e não apitado, sem esquecer de deixar a menção honrosa à festa das torcidas, um espetáculo à parte.